Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 18, os primeiros 3 versículos. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graças nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Grande Pai, sabemos que o alimento está posto à mesa e os seus filhos estão dispostos a comer. E em cada tempo o Senhor deu um alimento. E mesmo para Israel, eles sentiram saturados, mas os eleitos amaram. Pedimos ao Senhor que nesta hora o Senhor possa alimentar cada um dos teus filhos com esta palavra, o alimento do dia, para a tua glória, no nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Vamos falar sobre o último sinal antes da destruição. Pensando em Israel, a gente vê que os homens sempre desejam, naquele dia que Deus trabalha, uma mudança de alimento, ou eles ficam enojados, saturados. Aconteceu com Israel, mas o alimento que Deus tinha naquele dia, Deus não podia mudar. Foi Deus quem deu. O alimento era o pão, era o maná, caindo do céu. Mas eles chegaram a dizer: a nossa alma tem fastio, tem nojo deste pão tão vil. Chamando o pão de anjos, alimento de Deus, de pão vil. Isto foi a gratidão que Israel teve. Tem muita gente que fica desta forma, queria uma mudança de alimento. Nós tivemos muito tempo na primeira e segunda etapa e despertando o povo para crer no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para crer num profeta, para voltar à doutrina original, para manter uma vida cristã. E esse foi o alimento de muitos anos. Mas Deus sempre tem um alimento para o dia. Assim como o irmão Brana também teve o alimento da primeira e segunda etapa muitos anos. E aquele era o alimento do dia. Era cura divina, discernimento, até que chegou o dia que Deus
deu um novo maná. Deus mandou a palavra da revelação dos selos. E aquilo surpreendeu muita gente, que muitos que gostavam do irmão Brana e o tinha em seus púlpitos, passaram a não desejá-lo mais, por causa da abertura da palavra da revelação dos selos. Isto não é diferente hoje, porque aquele Jesus Cristo é o mesmo hoje. Então ele tem que fazer as mesmas coisas. Mas o povo, uns acostuma com um alimento e não muda. E Deus tem 3 alimentos para nutrir sua igreja. E somente o último alimento é que prepara e dá fé de rápido, que é a terceira etapa. O último alimento. Primeira e segunda etapa, que foi o primeiro e segundo alimento, foi apenas para preparar cada um de nós para comermos a terceira etapa. É como a pessoa está com o estômago fraco, você não deve dar-lhe feijoada de uma vez. Primeiro você vai com um alimento mais fraco. É por isso que uma pessoa que está precisando se levantar, está doente, então você dá um mingauzinho para ela, para depois ir melhorando o alimento. E cura divina é um mingauzinho que Deus deu. Discernimento de espírito já foi uma palavrinha mais grossa um pouquinho, com mais substância. Mas o terceiro alimento é só para filhos. Não é qualquer um que tem estômago para comer e digerir esta terceira etapa. Tem que ter eleição no seu interior. Assim como para digerir um alimento, você tem que ter algo forte lá dentro, para poder a sua bilis pinga sobre a alimentação, e aquilo ajuda na digestão, e vai bem. Mas quando aquilo não funciona bem, você já tem problema, o seu estômago não vai bem, é porque faltou algo. E a terceira etapa não é para qualquer um que não tem a bilis da terceira etapa. Se eles não têm, então aquilo não pinga para poder fazer daquela palavra um alimento nutritivo e descer. Não faz. Então a pessoa fica sem alimento. E por isso sempre quer um mingauzinho. As igrejas hoje estão todas, os crentes, as irmãzinhas, os irmãozinhos, estão todos desejando pregadores que transmite para elas, para eles, um alimento mais saudável. Não me traga uma coisa forte, não. Não, como que você pode entregar para eles que o Cordeiro saiu do trono, se ainda eles não receberam nem o Cordeiro como Salvador? Então, eles têm dificuldade. Mas o eleito, ele pode estar no mundo. Não precisa nem estar numa denominação. Ele pode estar no mundo. A hora que ele ouve a terceira etapa, se ele é eleito, aquilo desce como se fosse um mingau. Aquilo dá para funcionar dentro dele de uma forma perfeita, por causa da eleição. Mas quem não tem eleição, a mulher mesmo na denominação, ela diz, olha, eu quero pregador. Eu já conheci mulheres desse jeito, que não fala sobre cabelo, sobre vestido, que me deixa em paz. E eu já apontei para ela uma igreja, a igreja fulana. Você vai lá que dá certinho com o seu desejo. Isto é real. Você não precisa deixar a pessoa sem igreja.
Não, eu quero assim que não mexa com minha roupa, que não mexa com o meu sapato alto, que não mexa com o meu batom, que não mexa com o meu esmalte. Não, você quer uma igreja desse jeito, que não mexa? Vai na igreja fulana. Ela é própria. Ela não mexe. Certo? Eu te indico. Vai para lá. Agora, o eleito já é diferente. O eleito diz, eu não quero pregador que não mexe com isso. Eu quero um pregador que fale nisso. Eu quero um pregador que me pregue a palavra completa. Eu não quero também ouvir só sobre batismo. Eu não quero ouvir só sobre irmão Brana ser profeta. Não. Eu não quero ouvir só sobre doutrinas. Eu quero ouvir sobre a revelação. O que almeja o coração eleito, eu quero ouvir algo que tenha substância. Porque eu estou vendo que o mundo está no último tempo. E se tem último tempo no mundo, tem um último sinal. E a igreja está nos seus últimos dias. E se a igreja está nos últimos dias, ela tem o último sinal. Porque não pode viver últimos dias sem ter o último sinal. Se são últimos dias, são último sinal também para a igreja. Abraão conhecia isso. Abraão estava dentro da tenda e quando ele olha lá fora tem 3 homens debaixo do carvalho. Ele já correu lá e já ajoelhou. E diz, meu Senhor. Mas ele não errou. Te garanto que ele não ajoelhou diante de Miguel e Gabriel, mas ele ajoelhou diante do Senhor. Abraão conhecia, ele tinha revelação. Ele viu 3, mas ele viu que um só podia ser o Senhor. Ele era revelado. E era o último sinal que Deus manifestou nos dias de Abraão. Não teve mais sinais. Depois disso, diz o irmão Brana, que o filho veio. Depois desse sinal. Agora, quando houve esta manifestação, se vocês lerem Gênesis capítulo 18, vocês vão ver que aquele Elohim, de segundo tempo da vida, eu virei a ti. O irmão Brana diz que o tempo da vida é o ciclo normal de uma mulher, é 28 dias. Tempo da vida, o tempo da vida. E dentro daquele tempo, Deus viria, ia renovar tudo em Sara, tirar a esterilidade, renovar tudo em Abraão, tirar o enfraquecimento do seu corpo, ia lhe dar um novo corpo, dentro de 28 dias. E a coisa foi também mudada, porque dentro de um ano, vamos contar aqui no capítulo 17, verso 24 de Gênesis, dentro de um ano, com 99 anos, Abraão encontrou com Deus. E Deus pediu para ele circuncidar. Diz, você tem que se circuncidar. Faltava um ano para o menino vir. Faltava um ano para a promessa ser concretizada. Ele já havia recebido a mudança de nome. Eu quero que vocês entendam isto, porque isto é de suma importância. A terceira etapa muda a vida. Não quer dizer que vai pegar nós velhos, cabeça branca, e fazer nós um rapazinho, não. Porque senão nós vamos ser um galanzinho aí, vai querer fazer desordem. Não é isso aqui na terra, não. Ele está te mudando interiormente. Você é nova, você é novo interiormente. Ele te mudou. A terceira etapa, ele te deu um novo nome. Isto aconteceu com Abraão e Sara. Quando Deus veio para ele, antes do menino nascer, Deus veio e já fez uma obra de mudança de nome. Você não chamará mais Abrão, porque Abrão é pai das alturas. E eu não te quero como pai das alturas. Eu te quero um Abraão. Em inglês é Abraão.
Pai das nações. E Sarai, eu não te quero, Sarai, porque Sarai é contenciosa. E você vai contender comigo a hora que eu abrir os selos. Você vai contender comigo a hora que eu disser que a era tinha que terminar para o selo ser aberto, o tempo acabar, para o selo ser aberto. Você vai contender comigo, Sarai, quando eu disser para você que a intercessão tem que acabar para eu revelar os selos. Sarai, você vai contender comigo porque o seu nome já diz o que você é, contenciosa. Então você vai contender comigo porque eu digo que ao revelar esses selos, eu me converterei em leão. Eu não sou o cordeiro para revelar os selos. Eu abri durante as eras, mas agora no tempo de Apocalipse 10, para revelar eu brado como leão, Apocalipse 10, 3. E Sarai, você também é mulher de Abraão, mas não muda o nome. Então continua contendendo com a palavra, com o anjo manifestado, que era Deus em carne. Quando vocês contendem contra o cordeiro sair do trono, para revelar os selos, e que o leão, hoje, era o cordeiro de ontem, de 63. Ele era o cordeiro, mas hoje ele não é mais. Depois de 63, ele passou a ser leão. E se você vai contender isso, isso prova que você não recebeu mudança de nome. Você é mulher de Abraão, você pertence à mensagem do dia, mas você está com um nome velho, natureza velha. Não mudou de vida. Está contendendo. E era por isso que Deus tinha que mudar Abraão e mudar Sara. E até o nome. Porque Deus não muda só o corpo, Deus muda tudo. Deus muda o nome. Então, quando você nasceu de novo desta mensagem, Deus te deu um novo nome. Nesta mensagem. Ele te deu um novo nome. Eu sei que você vai perguntar, mas qual é o meu novo nome? Não fica preocupado com isso. Simplesmente saiba que quando ele te chamar, ele te chamará pelo nome novo. Irmão Branham diz que quando o anjo chegou e falou, Abraão, ele falou, mas só pode ser ele, porque ninguém sabe que eu mudei de nome. Foi ele quem mudou o meu nome. E ele me chamou por esse nome. Por que Sara riu? Por que ele não diz Sarai? Porque ele não te chama pelo nome antigo, pelo nome que você nasceu na corrupção. E corrupção não só do sexo, mas corrupção religiosa. Que tem gente que diz, eu nasci de novo, mas nasceu de uma denominação. Isso é ser corrupto. É uma corrupção religiosa. Tem que haver um novo nascimento da revelação dos trovões. Ali está o novo nascimento. Se a pessoa quer saber como nascer de novo, ela tem tudo novo. Aí nasceu, cheira gente nova, novo nome. Você pode ver que hoje eles não estão querendo colocar aqueles nomes antigos mais. Esse negócio de colocar nome de Sebastião, José, Manuel, você já viu? Maria, hoje, eles não estão preocupados muito em colocar mais esses nomes. Eles estão querendo os novos nomes de artistas, eles estão procurando nomes de gente renomada. Eles não querem nome lá da roça, não, eles querem nome de gente grande. Então, Deus também dá um nome para você, quando você nasce de novo, Ele te dá um nome do céu. Aí você diz, que nome é esse? Bom, vamos avante? Vamos avante, que é muito bom. E conhecendo estas coisas, porque não existe novo nome sem nova manifestação. Tem que haver uma nova manifestação para poder haver um novo nome. Então, o que Deus tem feito? Deus tem manifestado sua palavra em carne. Então, ali está o novo nome.
quando Deus manifesta em carne. Deus veio em Jesus Cristo, eles não quiseram aceitar, eles não quiseram crer, mas era o nome de Deus naquele dia. Ainda que esse nome, através da tradução, veio do grego romano, que veio, mas não havia outro meio para traduzi-lo. Eu já estudei uma parte disso também. Não havia outro meio para traduzi-lo. E somente podia traduzir assim, colocando J no lugar do Y, tinha que colocar o S no lugar de Yeshua, que era o nome dele. Então tinha que colocar, porque na tradução não tinha como traduzir, porque não havia estas letras. E no nosso alfabeto, agora que tem usado, mas também não havia. Por isso a tradução da nossa Bíblia já diz: o meu nome é Já, mas o certo é Iá, certo? É Iá, mas está na Bíblia Já, porque não tinha como traduzir. Isso eu estudei na própria, na Casa da Bíblia, lá como chama? Quem faz as Bíblias, vocês lembram? A Sociedade Bíblica Brasileira, certo? Ou do Brasil. Então, estas coisas são importantes, você precisa entender isso daí. Agora, o que Deus tem mudado em você, o que Deus tem mudado em mim, tudo isso faz parte. Ele, nesse dia, Deus em carne, como Ele veio em carne hoje, não para salvar, Deus não veio em carne hoje para ser seu Salvador. Ele veio em carne hoje para provar para você que Ele foi seu Salvador e que agora Ele quer te revelar, e você como filho aceita a manifestação desta salvação na sua vida. Você aceita quando Deus veio no entardecer em carne outra vez. A primeira vez foi pela Virgem, a segunda vez foi pelo leão. A primeira vez até a Maria, até a mulher tinha que ser virgem. A segunda vinda, quando Deus veio para manifestar em carne, não precisava ser de uma virgem, mas Ele escolheu uma mulher limpa, Ela Bran. Deus escolheu. Charles Bran era um homem que trabalhou com uísque, mas Deus tirou dali de dentro uma semente que poderia Deus entrar e manifestar o mesmo ministério que Ele manifestou na casa de Abraão, lá do passado. E você tem que saber que nós somos o Abraão do presente. Abraão foi o natural, nós somos o Abraão espiritual. Isaac foi o filho natural, nós agora recebemos o filho espiritual. Amém. Bom, eu tenho isso daqui na mensagem, mas é bom sempre ler para ajudar vocês. Mas que Deus está aqui, Ele está. Amém? Hoje tem se cumprido essa escritura 109, lá no meio do parágrafo, ele diz assim: quanto à condição espiritual da igreja natural de Laodiceia, podemos reconhecer os sinais, e também que todos os sinais estão cumpridos. Irmãos, os sinais são esses que vocês estão vendo. No período de Laodiceia, o que você vê, os sinais de Laodiceia, a mornidão de Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Ela vai continuar desse jeito. Cega, nua, infeliz e não sabe. Esses sinais estão cumpridos. Os sinais de casamento e divórcio, os sinais de lesbianismo e homossexuais. É isso que você vê do seu lar para o mundo, da igreja para o mundo. É o espírito do dia. Esses sinais
diz o irmão Brana aqui, já está cumprido. Não vai cumprir. Já vai piorar mais. Irmãos, do tempo do irmão Brana até aqui, o que piorou mais é que nós não conhecíamos estas coisas. E que tinha que chegar, porque assim como a palavra chega nos países de primeiro mundo, que são desenvolvidos, Deus chegou lá também. Entendeu? Deus chegou lá também. Deus chegou com Lutero. Deus chegou com Wesley. E Deus chegou com o irmão Brana. Como países de primeiro mundo. Aí depois a coisa esparrama por todo lado. E nós, do fim do mundo, ficamos conhecendo depois que o profeta partiu. Mas graças a Deus que ficamos conhecendo. E estes sinais de homossexualismo, casamento e divórcio, e todas essas coisas mais, já estão cumpridos, diz o profeta. Não irão cumprir. Estão cumpridos estes sinais. O que nós temos agora é de ver que entre todos esses sinais que estão cumpridos, existe um sinal entre todos eles que você também tem que vê-lo cumprido. Este é o último sinal. Porque os demais estão cumpridos. Se a mornidão de Laodiceia, se a cegueira de Laodiceia, se o nudismo de Laodiceia já cumpriu, se casamento e divórcio, se homossexualismo está cumprido, isso é Bíblia cumprida, você pode pôr fogo nela, ela diz, já está cumprido. Era como colocar fogo em Policarpo, ele já tinha terminado o ministério. Era como matar Jesus na cruz, ele já tinha vencido. Não tem jeito mais, irmãos. Isso já está cumprido, a palavra está cumprida. O que precisa é eu e você crer e confessar. Está cumprido. É como a cura divina, ele nem vai te curar mais. Estou curado. Amém? Vocês podem dizer assim? Diga, estou curado. Ele não vai te salvar mais. Você já é salvo. Estou salvo. Então, os sinais estão cumpridos. O mediador terminou o seu trabalho de mediação. Saiu do altar de intercessão. Tomou o livro. E ao tomar o livro, ele converteu em leão. Abriu o livro. E desceu com o livro aberto em Apocalipse 10, provando, eu sou o mesmo ontem, cordeiro, hoje, leão. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem mudança. Eu, Senhor, não mudo, sou o mesmo. Ele veio na terra, ele era filho, mas Isaías diz que ele também era pai. Aleluia. Isaías falou que ele era Espírito Santo, que ele era conselheiro. O que nós precisamos é admitir quando um sinal está cumprido. Abraão não recebeu mais visitas depois daquele dia que Elohim chegou. Elohim chegou com Billy Graham e Oral Roberts. Vocês vão me entender agora? Isso quer dizer, Deus em William Branham chegou com Billy Graham e Oral Roberts nesse mundo. E quem é que corre? Não para adorar o homem, mas para crer na sua mensagem. Porque agora não é adorar o homem, mas adorar o Deus que está nesse homem. Não é adorar o homem, era Deus no homem. Era Deus operando através de um homem. Era Deus usando até o nome desse homem. Me diga que é diferente. Se o nome de Oséias foi mudado para Josué, irmão Branham diz que Josué representa o mensageiro do último dia. O nome da família Branham não tinha H,
Mas quando registrou William Branham, puseram um H. Ninguém sabe por quê? É que Deus estava nesse negócio. Quando Deus está no negócio, tira sua mão. O melhor que eu faço, que você faz, é crer. Deus está aí, então eu creio. Mas é muito simples. Olha de onde veio. Também Jesus veio de um lugar tão reprovado que eles chegaram a perguntar, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Charles e Ela Branco pode sair alguma coisa boa? Cadê os Natanaéis? Para dizer, vem e vê. Cadê os Filipe? Vem e vê. É que você não encontra esse tipo de gente hoje. Só o eleito. E quando você encontra o eleito, você glorifica a Deus. Você sente bem. É você e o eleito. Nada mais. Não tem jeito de você sentir bem com multidões hoje. Há muitas coisas, há muitas festas entre família. E a sua carne sente bem. Mas não tem uma coisa que faz você sentir bem, senão reunir com aqueles que crêem no mesmo Deus que você crê. Que está debaixo do carvalho. Chama ele para debaixo do carvalho. O importante, sabe o que eu vejo? Isso, a humildade de Deus e também do seu profeta Abraão. Abraão abriu a porta, viu os três lá, correu para debaixo do carvalho, nem chamou ele para dentro de casa. Se você é muito complexado, problemático, porque não chamou você para dentro de casa, não te deu café, mas te deu café no portão, dá graças a Deus. Onde Elohim tomou? Comeu bolo, comeu manteiga. Onde foi? Lá dentro de casa? Não, lá ele deixou só para as mulheres. Fica a Sara lá dentro da tenda. Mas o Abraão, que aponta para você hoje, está do lado de fora, encontrando com o Elohim, Deus num homem, para poder ser alimentado e dar alimento. Isto é importante. Eu creio que isto para mim é tudo, é o último sinal. Abraão viu aquilo, o último sinal. Um ano antes, com 99 anos, ele já circuncidou. E circuncidar quer dizer cortar-se a carne excedente, aquilo que passa das medidas. Corta a carne excedente. Isto é circuncidar, que a circuncisão é feita só no homem. Então, ele circuncidava a carne excedente. E assim é a nossa carne excedente. Tanto do homem como da mulher hoje. Carnalidade excedente. Vai e corta, passa a pedra nela. Corta o excedente. Corta a conversa com aquele vizinho excedente. Corta a conversa com aquela vizinha excedente. Corta a conversa com aquela amiga de trabalho excedente, homem. Corta o excedente. Vai tirando o excedente. Deixa só o normal. Seja circuncidado. Mostre para o mundo que houve uma circuncisão. E Paulo diz, hoje nós somos circuncidados no coração. É um corte que faz. Já não faço mais isso, não faço mais aquilo. Eu fazia, mas não faço mais. Já não bebo, não fumo, não adultero, não ando cobiçando, não ando conversando com mulheres aí de qualquer jeito. Só converso necessário e amém, bate o telefone, aleluia. Aquele negócio de bate-papo, que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com mensagem, não tem nada a ver com pregação, não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver entre marido e mulher. Corta o excedente. É isso. Deus não vai levar uma igreja para o céu com esse monte de carne solta. Ele mandou o profeta dessa era para meter a faca nisso daí, para meter a espada nisso daí, para cortar a carne excedente. Você pensava que era diferente, né? Mas corta o excedente, deixa você parecer uma moça sem pintura, uma moça sem batom, sem esmalte, uma moça sem salto alto, para mostrar só o que você é, não para estourar suas varizes. Daqui a pouco suas pernas vai ver como vai ficar lá na frente. Você vai ver. Pelejando para se equilibrar com esse salto alto. Aí vem a mensagem do profeta e corta o excedente. Não precisa andar só de chinelinha. Corta o excedente.
Saiba o que é normal. Será que a pessoa não aprende, nunca aprende? Isso é uma coisa que é da nossa era, é o espírito da era. Já está cumprido. O que nós temos que fazer é só cortar a carne, já cumpriu, corta. Corta certos relacionamentos que não deve ter, certos companheirismos que não deve ter. Aleluia. O último sinal, antes da destruição, Sodoma ia ser destruída, mas o último sinal veio para Abraão. O último sinal já aconteceu, irmãos, faz mais de 40 anos. O último sinal já aconteceu. O que nós estamos esperando agora? Você está esperando o quê? Alguém diz, eu estou esperando Jesus. Que jeito? Ele já veio. Só falta arrebatar a igreja. Aquilo que Abraão esperava, guarde bem, o que Abraão esperava não é arrebatamento. O que Abraão esperava era a vinda do filho. O que Abraão esperava, o que a igreja esperava, era a vinda de Jesus no Monte Pôr do Sol. Era Atos 1:9, repetindo em Apocalipse 10:1. É o cumprimento, já está cumprido. Estes sinais, o último sinal, já está cumprido. O que você espera mais? Nós estamos esperando arrebatamento. Tudo bem, não existe arrebatamento para quem não viu o Cordeiro sair do trono. Não tem arrebatamento. Não tem. E não tem arrebatamento para quem viu o Cordeiro sair do trono e está misturado com esse monte de carne solta aí no corpo, na vida. É uma carnalidade para todo lado. Não tem arrebatamento. Então, o que nós temos que fazer é como Paulo fez. Ele diz, creio que em 1 Coríntios 9, 26, 27, ele diz, por isso subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não é questão de ser pregador, não. Vai para o céu porque é pregador. Aí que chega no inferno mais depressa. Porque os mais julgados são os pregadores. Deus falou para o irmão Brano, através daquela voz, diz, você será julgado primeiro. Ele disse, se os de Paulo entram, os meus também entram. Porque eu prego o mesmo evangelho que Paulo pregou. E multidões gritaram, nisso estamos confiados. Isto é o evangelho. Agora, depois disso, isso foi as eras da igreja. E depois disso? Depois disso veio a abertura dos selos. Aí a abertura dos selos, Paulo falou do que ia acontecer. Paulo falou do homem do pecado, o homem da iniquidade. 1 Tessalonicenses, você vai encontrar isso. Ele falou desse homem que viria. Paulo clareou nossas mentes para tudo isso. Mas William Branham viveu nesses dias. Que o homem do pecado, o filho da perdição, está manifesto por aí. Mas as pessoas não enxergam, elas não podem ver. E o coração delas está endurecido, e a apostasia chegou. E Paulo diz, isso não vai acontecer antes que primeiro venha a apostasia, e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então estas coisas têm acontecido, e as pessoas não têm percebido. E prega a verdade para eles, eles endurecem o coração. Isso não é para qualquer um, isso é para a semente eleita. Amém? Aleluia. Com pouca coisa aqui a gente faz um culto, não é? Ele mudou o corpo de Abraão e Sara. Espera lá, eu estava aqui nessa outra. Hoje tem se cumprido essa escritura, 109, não terminei ainda. Porém, onde está o filho de Abraão, aquele que esperava o filho prometido? Onde está o sinal de Abraão, aquele que esperava o filho prometido? Esse foi outro grupo à parte. Queira ou não, você tem que saber que aquele que espera o filho prometido é outro grupo à parte. Ele não está misturado. Ele não está na denominação de Ló. Ele não está misturado com o mundo. Ele é outro grupo à parte. E Deus está tratando com o indivíduo de cada grupo deste. Amém? Recorde, houve um mensageiro em Sodoma e Abraão teve também um mensageiro. Abraão estava esperando dia a dia por uma coisa que era quase impossível suceder. E o que é que a igreja estava esperando? Por uma coisa que era quase impossível suceder. E sucedeu, e quantos de nós não ficamos sabendo?
Porque estávamos esperando para quê, irmãos? Guarde bem, estávamos esperando Jesus, o Filho do Homem, vir. Estávamos esperando aquele dia e hora que ninguém sabe, nem o Filho sabe. Estávamos esperando, e isso já cumpriu. Isto já aconteceu. Então, se isto já aconteceu, o que eu preciso fazer? Isso já está cumprido. Eu preciso ver quando foi que isso cumpriu, essa manifestação. Deus veio e operou desta forma. Olha aqui, 110. Hoje tem se cumprido essa escritura. Note agora cuidadosamente. Um pouquinho antes de que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal. Um pouquinho antes de aparecer o filho, foi dado a Abraão. Abraão aponta para a igreja. E você tem que saber, Abraão apontando para a igreja, antes do filho veio um sinal. Não deve ser revelado o sinal do filho vindouro, a semente real de Abraão, que está esperando o filho real, tal como foi revelado ao pai Abraão, quem esperava o filho natural. Tudo que foi pedido de Abraão para que o filho natural viesse, foi pedido circuncisão. Foi mudado o nome. Depois que mudou o nome, veio a circuncisão. Se formos acompanhar aqui, através da Bíblia, capítulo 17 de Gênesis. Foi depois da mudança de nome que veio a circuncisão. Depois da circuncisão, aí Deus chegou. Então nós teríamos que perceber que essa manifestação aqui cumpriu lá atrás. Este filho que estávamos esperando não é o rapto. Este filho que estávamos esperando era o Filho do Homem. Tem que se entender isso. Você tem que separar as coisas na Bíblia para você poder ver. Filho do Homem era exatamente essa manifestação em carne, porque estaria acontecendo nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Então isso já está cumprido. Aconteceu nos dias do irmão Branham. Quem foi o Filho do Homem? Foi Jesus Cristo, o Filho do Homem. Ele veio. Como ele veio? Primeiro, ele veio em forma espiritual. Primeiro, ele veio no Monte Pôr do Sol. Ele se manifestou naquela nuvem de 48 quilômetros de comprimento. Ele estava naquela nuvem, cumprindo Atos 1:9. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi tomado dentre vós, há de vir. Agora eu não posso falar para vocês, há de vir. Foi lá que os varões galileus ouviram isto. Mas vocês aqui, varões de Franca, porque estáis olhando para essas escrituras, para Apocalipse 10, para esta nuvem? Porque estáis olhando? Porque isto já aconteceu. É um caso cumprido. Deus cumpriu a escritura. E as pessoas não perceberam que a escritura estava cumprida em Apocalipse 10, 1 e 2. Ele veio numa nuvem. Assim como ele subiu numa nuvem, ele desceu em Apocalipse 10, 1 e 2, numa nuvem. Oculto numa nuvem. Tão oculto que o irmão Branham chegou a dizer assim, a ciência não sabe nada disso. Mas o irmão Branham disse, se você vira aquela foto para um lado direito, você verá Jesus Cristo olhando para baixo. Agora, eu creio nisso. Eu creio que esse foi o último sinal. Se lá com Abraão teve o último sinal e depois Sodoma e Gomorra pegou fogo, para nós aqui já aconteceu o último sinal. E o último sinal já aconteceu faz mais de 40 anos. 40 aponta para o número do juízo. É tempo de juízo e você precisa escapar do juízo. Salvai-vos escapando desta geração. Como Pedro pregou no dia de Pentecostes, essa pregação é repetida hoje. Salvai-vos escapando dessa geração que não pode circuncidar, essa geração que vive pela carne que aumenta cada dia mais. Eles não podem cortar essa carne que está passando, eles não podem circuncidar. Oh, meus irmãos, é tão duro isso quando nós, os homens, não podemos cortar a carne que passa, que é uma carne além da sua esposa,
Outra mulher além da sua é outra carne, é um pedaço de carne a mais. E tem que estar cortado tudo isso. Quando a outra chegar, não cabe mais em você. Um outro homem além do seu marido, não cabe mais em você. É outra carne, não cabe mais em você. Já foi cortado. Então, outra doutrina, além da terceira etapa, outro homem para revelar 7 trovões, mete a tesoura nessa carne. Corta essa natureza, corta essa outra doutrina. Circuncida-te. A sua fé tem que estar circuncidada. Essa carne que está passando da medida, corta ela. Diga, não já aconteceu. Agora a igreja está circuncidada. Ela está normal. Porque foi cortado o excedente, a carne excedente. Até no pensamento você luta e pede, Senhor, me ajuda. Tira os pensamentos excedentes. Pensamentos excedentes, que não tem nenhum proveito, que não adianta, que só dá problema entre eu e minha mulher. Diga, mulher, entre você e seu marido, entre pais e filhos, filhos e pais, pastor e igreja, igreja e pastor. Senhor, tira todo pensamento excedente, dá-nos o normal apenas. E somos mortais, e você vê o quão duro é isso, porque Deus, o Eterno, está trabalhando dentro do ser mortal. E é Ele que vem e controla todos os nossos desejos. Isto é Deus em mim e em você. Aleluia. Graças a Deus. Eu tinha muita coisa aqui para ler. Tinha não. Eu tenho aqui e preciso passar por alguns 3 minutos ou 5 aqui para mim fazer alguma coisinha. 110, hoje tem se cumprido esta escritura. Ele diz aqui, ó, tal como foi revelado ao pai Abraão que esperava um filho natural, Jesus nos disse assim, em Lucas 17:30, que antes que viesse este tempo, o Filho do Homem seria revelado, assim como foi nos dias de Sodoma, antes da destruição. Então agora estamos buscando um sinal. E se você não encontra, vai ficar buscando o sinal a vida toda. E o sinal era Deus em carne, falando conosco através de William Branham. Quer mais uma mensagem? A festa das trombetas. A gente tem muita coisa, eu não vou dar conta tudo hoje. Parágrafo 84, no meio do parágrafo, ele diz que ele mudou o corpo de Abraão e Sara imediatamente após aquilo, para que então ele pudesse receber o filho. Você tem que ser mudado para receber os 7 trovões. Entende? Tem que ser mudado para poder receber o filho. O filho era o filho do homem que manifestou em 63, não agora, em 63. Se lá o povo não viu, por favor, peça a Deus, Senhor, me transforma, porque eu tenho que ver isso para receber o filho. Deus veio, filho do homem. Ele veio, mas quando ele estava na terra, ele era um homem, filho do homem. Era Deus em carne, Deus numa carne profeta. Ele veio aqui, e não dá para nós vermos isso aqui? Pelo amor de Deus, observe, o último sinal que eles obtiveram antes do filho chegar, foi Jeová falando com eles na forma de um homem. O último sinal que eles obtiveram. Vamos repetir isso aqui? O último sinal que eles obtiveram antes do filho chegar foi Jeová falando com eles na forma de um homem. E Deus estava em carne, Deus estava num homem para falar conosco. Hoje nós vemos isto. Deus já veio, já cumpriu, é escritura cumprida. Hoje se cumpriu essa escritura, hoje, mas em 63. Não é hoje, não. É no hoje de Deus. É como o dia de Deus. É o dia de Deus, o dia do Filho do Homem. O dia do Filho do Homem já faz 40 anos. É o dia do Filho do Homem. Quando ele manifestou, é o dia dele. É o dia de São Lucas 17, 26 a 30. Como nós temos mais coisas. Deixa eu encerrar com aquilo que vocês já conhecem, mas para provar para nós que o que esteve com Abraão esteve conosco. Abraão aponta para a igreja, Elohim. Naquele dia aponta para o mensageiro do dia hoje, William Branham. Aquele Elohim aponta para o mensageiro do dia. Aqueles 2 mensageiros apontam para Billy Graham e Oral Roberts. Deus já tem cumprido sua palavra. E esse período todo de 40 anos que o profeta foi embora,
As pessoas dizem, vai vir outro. Para os gentios não tem mais, não teve para Abraão. E Abraão é um tipo da igreja de Cristo, dessa esposa de Cristo, que vai ser raptada. Se não teve para Abraão, diz o profeta que não tem mais para nós. Porque não teve para Abraão. Ouvi, mas agora vejo, ele fala sobre isso. Diz, não tem mais. Abraão não recebeu mais ninguém depois daquele último sinal. Mais ninguém. Abraão recebeu. Aquilo foi o último sinal. A igreja espera receber alguém para revelar 7 trovões. Deus está dizendo para mim assim, eu já revelei. Isso é caso passado, isso é revelação passada. Busque agora, está nos barris. Que Deus diz para o profeta, ajunta isso daí, põe em barris, porque o povo vai ter fome. E esse é o tempo da fome. Alguém que tem fome de selos. Você sabe que tem muitos crentes e pastores no Brasil e no mundo que não têm os 7 selos? Que não tem. Então as suas igrejas como ficarão? O eleito vai descobrir isso, o eleito diz, eu quero ler isto. Se Deus revelou, foi aí a sua manifestação em carne, foi aí que ele veio como Elohim. Agora eu não vou querer comer esse novilho cevado, esse bolo e essa manteiga. Eu não sou obeso. Espiritual. Podemos ser obeso físico, mas não somos espiritual. Amém? Podemos comer esse novilho cevado. Novilho cevado é 7 trovões dentro dos 7 selos. Quem come essa mensagem que o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, a intercessão acabou, o Filho do Homem já foi Deus em carne em William Branham. Quem come isso daí, meu irmão? Isso é novilho cevado. Isso daí é só para quem é tipificado no Abraão. Abraão vem, come, tenho que entregar. Está satisfeito. Mas você quer ver? Aí Elohim fez a promessa para Abraão, diz, no tempo de vida, Sara terá um filho. Aí Sara riu lá dentro da tenda, e Deus lá no carvalho perguntou para Abraão assim, Abraão, por que Sara riu? E ela achou impossível. E quando Deus perguntou, ela diz assim, não, eu não ri. E o irmão Branham diz, Deus não a matou porque ela estava em Abraão. E logo o irmão Branham usa o tipo também de nós e Cristo. Que Deus não nos mata porque nós estamos em Cristo. Quando nós duvidamos do que Deus está fazendo, do que Deus fala. Porque ela achou impossível, porque olha o que jeito que ela estava. E ali ela foi mudada. Mudou o nome, veio a circuncisão, e ela foi mudada. Depois disso daqui, ela foi mudada, e o filho veio. A igreja precisa ser mudada, porque o filho já veio. Cadê a mudança da igreja? Cadê a mudança? Ela não sabe nem dos selos ainda que foram revelados. Ela não sabe que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Ela não sabe que a intercessão terminou. Ela não sabe que o Cordeiro já converteu em leão. O intervalo 105, ela não sabe nada disso. Agora, ela tem, a verdadeira igreja de Deus sabe. Quando Deus, Elohim, falou aquilo, Sara duvidou, estava atrás de Elohim, Sara, lá na tenda. Agora, olha o que o William Branham fez aqui no parágrafo 144, hoje tem se cumprido esta escritura. Aqui está uma senhora sentada de trás de mim. Como esteve Sara na tenda. Ela está orando por uma filha. Ponha-se de pé. A filha não está presente, está em outra parte. Isso é igual ao caso quando uma mulher veio ante Jesus, pedindo, cura minha filha. Agora, estava um sinal ali, o sinal da vinda do Senhor, 146. Hoje tem se cumprido essa escritura. Estou repetindo parágrafos para você. Eu lhes tenho lido as Escrituras, mostrando-lhes mais de uma dúzia de advertências de que estamos vivendo nos últimos dias. A geração que verá a Jesus Cristo voltar à terra. Agora você para por aqui um pouquinho e diz, vou ficar só nisto. Nós estamos vivendo nos últimos dias a geração que verá, então isso é para o futuro, que verá Jesus Cristo voltar à terra. E esta noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Ao mesmo tempo que ele diz, verá.
essa geração verá. Logo ele dizia: esta noite eu lhes digo, tem se cumprido esta escritura. Amém? O último sinal, Deus em carne, em William Branham, o último profeta aos gentios. Alguém vem e diz que tem o quinto Elias tem a ver com a igreja noiva para o arrebatamento. Não, nunca. Irmão Branham diz que não. E eu creio no profeta. Irmão Branham diz que não, e eu creio nisto. Porque não tem a ver. O quinto Elias é para judeu. Por incrível que pareça, chamam-no de quinto Elias, mas está misturado com a política, está recebendo uma peruca branca dos homens. Eu vi isto. Colocaram uma peruca branca nele, dizendo que é a peruca branca do juiz, mas foi os homens que colocaram. O homem se diz recebeu uma espada na mão, lá entre eles, judeus e outros reunidos, deputados reunidos, e deu uma espada na mão dele. Eu fico satisfeito por ver o que Deus faz. E na mão de William Branham, nenhum político deu espada. Foi Deus quem desceu com a espada. Aleluia. Uma espada caiu na minha mão, diz William Branham. E não teve nenhum deputado que pôs ela lá. Não teve nenhum pastor que pôs ela na mão dele. Foi Deus. E ele diz: é a espada do rei. E ele diz: eu só conheço um rei. Esse é Deus. E só uma espada é a sua palavra. E ele diz: e cabia-me perfeitamente na mão. Agora, eles estão falsificando e trazendo touca, pondo na cabeça de uma peruca, dizendo que é a peruca de juiz. Meu Deus do céu, é o homem que está pondo, é o juiz dos homens, mas Deus mandou o seu juiz. Sabe o que foi aquela coluna de fogo? Que a coluna de fogo que veio, aquela nuvem que veio, que os Estados Unidos fotografou, aquela nuvem de 7 anjos, os anjos formaram a peruca de Cristo. Uma peruca branca de Cristo, e Cristo estava no meio, e 7 anjos formando aquela peruca, inclusive o 7º anjo. Para formar aquela peruca, o 7º anjo espiritual teve que descer na terra no Monte Pôr do Sol e pegar o 7º anjo natural, que era o William Branham, que estava tão sossegado tirando carrapicho da barra da calça. Pegou ele, levou lá para cima e diz: vamos formar a pirâmide onde Cristo está. Completou a pirâmide. Parágrafo 201 do 7º selo. Isso é para quem crê. Eu prego uma coisa, é como diz, eu prego e mostro onde está. Essa doutrina não é minha. Eu mostro onde ela está. Está na Bíblia, está na mensagem. Isso é verdade, eu creio e já aconteceu. Agora, isso é para preparar o povo para o arrebatamento. Por isso o profeta diz que a fé para o rapto está nos trovões. E ele diz: os trovões foram revelados nos 7 selos. Então vai e busca, porque está ali dentro. Fé para o rapto, novo nome, tudo está dentro dos selos. Porque já foi tudo revelado por William Branham, porque o Cordeiro abriu e deu foi para ele. Quando o Cordeiro desceu do céu, ele já desceu como Cristo, o anjo forte. Ele desceu com o livrinho aberto e entregou para o 7º anjo. Era o que estava na terra, que era comissionado por Deus para revelar o mistério. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ver essas coisas e de crer nelas. Obrigado. Ajuda-me a circuncidar-me também, Senhor. Tudo aquilo que passa, Pai. Venha me ajudar. Eu quero tirar toda a carne excedente da minha língua, a carne excedente dos meus órgãos, toda a carne excedente dos meus olhos. Eu quero cortar tudo isso, Pai. A sua igreja precisa disso para que possa, então, receber esta palavra da hora e saber que estamos nos preparando para o rapto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar. Vem
levar